Que coisa boa. A Bernadette diz ali que assiste 5, 6 vídeos por dia. Lembra que nós falamos ontem sobre o espectro das cores? Que o céu não é azul, é a cor mais rápida, por conta das 7 cores do arco-íris ultravioletas. O Sol emite as 7 cores. O Sol não é laranja, amarelo, representados, os binários são representados pelo amarelo. Nós vamos ter o fenômeno lua azul, dia 31, né? Mas a lua não é azul, assim como a lua não é vermelha, ela está oxidando, assim como a lua ficou vermelha por conta das queimadas. Então a questão é gases, atmosfera. Por que o poente muitas vezes deixa o céu avermelhado? É tudo ilusão dos nossos olhos que conseguem capturar apenas essas cores, porque são as cores do espectro da assinatura de Deus de 7 cores que estão aparecendo naquele momento. E é o que a gente consegue perceber nos olhos. Então, não existe água azul. Existe água azul? Não, é a terra. Ó, lá em Gramado, no Canadá, também tem aquelas lagoas verde musgo, né? Espetáculo, aquelas lagoas azul turquesa. Não existe água daquela cor. A pigmentação vem das pedras, vem do solo, dos minerais. Não é assim? Então é isso que as pessoas têm que entender do que a gente falou ontem: águas de cima, águas de baixo. É o espectro, é o holograma. Olha que lindo. Parabenizar também este aluno que foi atrás do símbolo da água. E o símbolo da água, muito bem lembrado, por isso que eu trouxe aqui, é um delta para baixo. Olha aí. Vocês aprenderam ontem que as águas de cima é a fonte geradora de todas as coisas, o único elemento não criado, o próprio Deus. Olha Deus aí, o caos. Não falei que as águas de cima é o caos, delta para baixo? Jeová, Yehová, olha aí. É o feminino, delta para baixo. Gênesis 2. Você tem uma subdivisão de capítulos e versículos horrorosa. Quem conhece o Ed Renekiewicz? Um pastor que nunca vai ter coragem, pelo menos eu acho, de falar contra a dualidade, de revelar a dualidade, de falar contra o sionismo, de falar contra o templo. Ele pode falar contra dízimo. Vocês viram que essa semana ele estava falando lá sobre está na hora de revisar, atualizar a Bíblia, como se a Bíblia não fosse revisada, atualizada, corrigida tantas e tantas décadas. Bom, ele esteve com Ariovaldo Ramos, vocês devem ter conhecido aquela missão deles que se ligou a partidos de esquerda, mas o Ed Renekiewicz se afastou um pouco. Quer dizer, os comunistas, eles não estão chamando eles de comunista, não, nada disso. Ariovaldo Ramos é mais político partidário, mas eles, por terem uma visão de centro-esquerda, é claro, são contra o sionismo. Já falei isso quantas vezes. Mas essa questão de revisar a Bíblia para corrigir erros contra os homossexuais, contra as mulheres, contra o machismo, quer dizer, a favor das mulheres, contra o machismo, isso daí, sabe? Quer enriquecer? Abra uma igreja com alguma reforma, sabe? Muda a janela, muda a porta, muda a cor, só. É isso que eles fazem. Sempre virão novas igrejas, novas ideias, apenas com uma pequena reforma. Eles nunca vão revelar a feminilidade de Deus, a dualidade de Deus, a geometria sagrada, a vida holograma, o crivo. O que mais? Nem sei por onde começar. Os temas espinhosos que destruiriam todo o sistema religioso. E eu estou falando isso porque esses dias eu mostrei aqui um rabino importante no mundo, falou que a maior adulteração que tem na Torá, estou falando de rabino, é a subdivisão de capítulos e versículos. Que eu, já no início da Bíblia Original Codex, fiz um texto, no prefácio, contra a subdivisão de capítulos e versículos. Porque além de eles adulterarem sinônimos na Bíblia, com expressões arcaicas para você não entender, porque ninguém pega dicionário, ainda subdivide em capítulo e versículo, separando textos. Imagina você pegar um pedaço de algo e separar de outro do mesmo contexto. É claro que a pessoa não vai entender. Gerações preguiçosas, religiosas, de casas de rituais e não escolas,
Se fosse em escola já era difícil ler contexto. Imagina casa de rituais, quem é que vai ler contexto? Carta toda, livro todo, é difícil. Percebe? E eu estou falando isso porque Gênesis 2 foram separados os versículos 1 e 2, quando na verdade deveria ser um versículo só, um parágrafo só. Aí o entendimento é correto. Vamos lá? E havendo Elohim trabalhado no fim do sétimo dia e início do sétimo dia, fim do sexto dia, perdão, início do sétimo dia, o Criador enfim concluiu os céus e a terra e todas as criações do delta, água, terra e ar. Vê, os originais foram deturpados, o Criador trabalhou no fim do sétimo dia, sim, e depois encerrou sua criação humana e não descansou. Eu já falei para vocês que eu estava assistindo na Globo News, quando a apresentadora disse que uma pessoa se safou por pouco do acidente de trânsito e que o anjo dela devia estar muito cansado. O anjo da guarda estava cansado, exausto. Da onde que anjo vai estar cansado? Bom, não é difícil entender isso quando a própria Bíblia diz que Deus descansou. Ele é todo poderoso, mas ele cansa, gente. Tá vendo? Aí você fala, olha, é poética, é metafórica. Não, é literal. Literal? Deus cansa? Como é assim? Como que Deus cansa? Então vê, não é descansou, não faz sentido para o El Shaddai Todo-Poderoso. Ele não descansa, ele conclui, escreva aí, ele não descansa, ele conclui. Aí você vai pegar as Bíblias mais atualizadas. Aliás, quando é de Renekiewicz diz que tem que atualizar a Bíblia, ele só está fazendo o quê? Eu acho que ele viu que eu vendi milhares de Bíblias e ele está fazendo um teste para ver se as pessoas aprovam, apesar que os pastores já detonaram, satanizaram, destruíram ele. Mas ele está vendo, vai que dá certo para ele fazer uma Bíblia, ele ter mais condições que eu, né, gente? Só que o que ele vai revisar na Bíblia mesmo? Algumas expressões machistas, só isso, o resto tudo igual. Olha aqui, ó. Vê, aqui, ó. Muitas Bíblias dizem, muitas, havendo Deus trabalhado no sétimo dia, descansou. Mas as Bíblias judaicas e adventistas vão trazer que Deus trabalhou até o fim do sexto dia. Lembre-se que a assinatura judaica está ali quando diz que ele trabalhou tarde e manhã, porque começa às 6 horas da manhã na assinatura 666. 6 horas da manhã, 6 horas da tarde e depois novamente 6 horas da tarde para fechar o dia. Percebe? Por que isso aqui tem que ser deixado claro? Porque, é evidente, não há nenhuma importância aqui para descanso. Eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e concluí. Porque se fosse descanso, aí seria humano, físico. Imagina. Pensa. Mas é mais do que isso. Isso aqui é uma pré-figura, isso daqui é um vaticínio. Lembra da teoria de Bartel? Mas não foi Bartel que criou essa teoria apenas. Ele se inspirou em algo bem mais antigo. Que os 7 dias da semana significam: e abençoou Elohim o sétimo dia, tornando esse dia a assinatura da sua criação. Essa foi a delta bênção. Lembra que ele abençoou primeiro os animais, com a sexualidade, os homens, e agora o sábado. Prefigura óbvia do reino no sétimo milênio. Ele, o nosso descanso, vinde a mim, o sábado encarnado, nos dando descanso do crivo de 6.000 anos. Já eu disse aqui uma vez, vou falar de novo, eu estava numa manifestação na praça que é da Igreja Católica em Gramado,
A única manifestação na frente da Igreja Católica em Gramado na história. Se você tiver imagens desse dia, por favor, me envie. Foi transmitido ao vivo, mas eu não tenho as imagens. Escuta bem, veio um casal adventista e o pastor adventista me questionando sobre o sábado, não sei, parece que era isso. Era isso. Interessante, né? Adventista falar sobre o sábado, né? O único questionamento que eles têm. Aí sábado, eles estavam apertando uns 3 ali que manifestavam conosco, e eu vi que tinham 3 passando dificuldade e me aproximei deles para ajudar. E falei, olha aqui. Deus criou o mundo em quantos dias? Ele falou 6. E descansou em qual dia? 7. 7º. Agora me responda, Deus é temporal ou atemporal? Como assim? Você entende de quântica? Você acha que Deus está preso ao tempo, espaço e matéria? Ou Ele criou o falso tempo? Você está vendo? É muita tolice. É sempre a interpretação literal e física das coisas, que é a interpretação infantil, né? Vamos mais. Então sabemos pelos 7 dias da criação que nós estamos no finalzinho da sexta-feira. Quem sabia aí que nós estamos no finalzinho da sexta-feira? Falta muito pouco para chegar às 18 horas, o poente do sol, e começar a GT e o reino. Versículo 4. Esta é a verdadeira história das origens dos céus e da terra, quando foram criados. 5. Agora vou voltar ao 6º dia e narrar como foi. Isso é incrível. Porque a partir do versículo 5, ele vai detalhar como foi a criação do homem, que nós já vimos no capítulo anterior, versículo 26. Então, para não ter confusão, vamos lá. Revelare. Vê, o autor volta, deixando claro que nesses 6 dias metafóricos temos, na verdade, o atemporal, que pode ser equivalente a milhões de anos de espécies, criações, o que chamamos de mundo pré-adâmico, como já falamos de Lemúria, Atlântida, Atlantis, o delta geológico que desceu dos céus para a primeira porção seca do mundo. Nós falamos ontem da separação da parte líquida da porção seca. Você tem que procurar assim, ó, Atlântida X, Atlântida Aquel, e você vai encontrar estudos sobre isso. O delta geológico que nós falamos aqui com o Henry. Porém, existe a possibilidade do Atlantis, desse continente perdido, ser, como vocês estão vendo, entre a Europa e a América do Norte, assim como a Lemúria entre a América do Sul e a Oceania e a Ásia, como vocês podem ver, são continentes então submersos pelas águas, como é o caso das pirâmides submersas inexplicáveis nas jazidas de gás no norte de Israel, que nós já falamos aqui. Tudo isso explicado pelo tempo dos gigantes e no que a gente chama de mundo pré-adâmico, outras criações e povos primitivos possíveis. Isso explicaria toda a arqueologia do Homo sapiens sapiens, Homo sapiens sapiens, como Noah Harari fala dessa evolução extraordinária. Aí, quando você fala isso com pastores que teólogos estão me ouvindo agora, eles vão dizer, não, é palavra de Deus, é literal, não teve nada disso. Inclusive citam homens de outros tempos, John Knox, Spurgeon. Isso é porque eles não estudaram para ver quem foram esses homens, machistas, terríveis, legalistas, sanguinários. Mas vamos lá. Vocês citam esses homens para dizer, não, está descartado, isso é ficção humana. Ficção humana, arqueologia. Será possível que religiosos
não confiam, não estudam arqueologia? Eu não estou falando que a ciência especula, teoria. Eu estou falando de arqueologia. Tem que ter respostas para o que foi encontrado. E o que tem de respostas está aqui. É esse intervalo do primeiro capítulo de 6 dias, que pode ter sido qualquer tempo, milhões, bilhões, centenas de milhões, milhares de anos nesse intervalo. 5, nós já falamos muitas vezes sobre isso na Universidade X, mas vamos lá. Quando o Criador fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhuma erva no campo, presta atenção, e nenhuma planta havia germinado, porque o Criador ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. 2 motivos do porquê que não havia verde. Um vapor, porém, não descia, não é orvalho, subia do abismo, as águas de baixo, lembra? Do centro da terra, e regava. Regar nem sempre é de cima para baixo, toda a face da terra. Agora temos aqui um grande problema. Um grande problema. Revelarem. Se nós lermos Gênesis 1:12 como ontem e compararmos com Gênesis 2:5, nós temos uma incoerência gritante. Porque Gênesis 1:12 diz que Deus fez todo o verde, árvores frutíferas, vegetação, e agora, depois do homem já feito, ele diz: não tem verde na terra. E aí? Vamos explicar? Se já havia verde, por que não havia agora, antes do homem? Um pouquinho antes, na verdade, devia ter o homem, para o homem cuidar do verde. Se havia chovido, por que nunca havia chovido em Gênesis 7 e 8, como todos vocês já ouviram falar nos filmes e nas pregações sobre Noé? Choveu ou não choveu, meu? Tinha verde ou não tinha verde? Vamos sair dessa? Então vamos. Essa é uma questão complexa. Mas tudo tem explicação. Primeiro, porque o primeiro verde foi no mundo, na nossa casa, na terra, no planeta. O segundo é metafórico, é no cérebro. Prova que o jardim, a grama do segundo, os frutos do segundo, as árvores do segundo verde, não são literais. O jardim da vida metafórico, que representa o paraíso pós-morte. Você vai ver. Tudo que há nesse paraíso de Gênesis 2 está confirmado em Apocalipse 22. Se você pegar Apocalipse 21 e 22, é Gênesis 2. Percebe? Que é o Apocalipse quântico Ouroboros. Dark. Segundo, porque a primeira chuva veio das águas de baixo e não orvalho de cima. Aqui está uma pregação errada de quase todos os pastores e padres. Depois choveu das águas de cima para dar início ao ciclo de evaporação sem precisar da ajuda de Deus. Entendeu? Aqui desculpa, mas jardim não é cérebro, não é consciência, não. Era uma árvore mesmo, era uma serpente mesmo, tudo era literal. É literal? Então você vai ter que explicar como é que o verde já tinha sido criado.
É a mesma coisa da luz. Criou a luz, Fiat Lux, depois criou os luminares. Mas que luz é essa então? A gente tem que entender que o físico e o metafísico estão aqui em mirror, em espelho. Como disse Paulo lá em Evirim aos Hebreus, as coisas terrestres são cópias das coisas celestes e se espelham como um hexagrama, assim na terra como no céu. E formou o homem com 70% de hidrogênio. Saiba, o corpo humano tem em média 42 litros de água, mais carbono, que a Bíblia vai chamar de pó da terra, oxigênio e nitrogênio, mais uma assinatura de Deus, Yod, Re, Vav, Re. Escreva aí: eu sou feito por água, carbono, ar e nitrogênio, gás, porém muito mais água. Os 4 elementos, assim como a terra onde habitamos é feita, ou toda a matéria universal, de fogo, terra, ar e água. E o 5º elemento é chamado pela maçonaria de éter, porque ela se baseia em civilizações que estudavam o éter, que teve vários nomes em várias civilizações. Na Índia era um nome, na Grécia era outro nome, e esse éter é tão somente o espírito, que a gente chama de delta áurea, aura, que é o espírito que fica como uma pirâmide sobre nossa cabeça, acompanhando o corpo, que é o fio de prata de Eclesiastes, que liga o eu inferior com o eu superior. Tudo isso a gente já ensinou. A tricotomia corpo, alma e espírito, delta do teu corpo. Que lindo. Humberto diz assim: o conhecimento do homem é fraco para o Criador. Yahushua. Aí ele termina dizendo: o resto é balela de Satanás. Satanás habita dentro de você, na tua sextra, Humberto Souza do Carmo, e eu invoco Satanás agora na sua sextra. Ah, fica tranquilo, é o ego. É o ego, fica tranquilo, domina teu ego aí, rapaz. Plasmou o homem do carbono e da água e soprou, veja, soprou oxigênio e nitrogênio, fôlego de vida. Os 4 elementos estão aqui num versículo só. E o coração começou a bater. Soprou para que a máquina comece a funcionar. Sabe quando você faz alguma coisa funcionar por velocidade, fricção? Quem aí fazia o motor de arranque pegar na marra, na força, na violência? Aquelas motos que para você ligar elas você tem que meter o pé. Então Deus fez assim, para que o coração começasse a bater e começasse o ciclo sem que ele interferisse. Ele interfere uma vez só, uma chuva até o fim, um haja luz até um fim, um sopro no homem até o fim, não interfere mais. Ele fez florescer a consciência. Tem ideia? Eu queria que todos vocês escrevessem isso é fantástico. Ei, olha a árvore da vida aqui, ó, acaba lá. Olha a árvore da vida aqui, ó, aqui e ali, como em cima e embaixo, a raiz como em cima, de baixo e em cima, as águas de baixo, as águas de cima. Olha que incrível, gente. Os frutos, a árvore da vida, formato do tabernáculo, formato do corpo, formato do templo, formato da consciência, formato dos planetas. É um modus operandi de Deus. Ele fez florescer a consciência. Vê, está escrito: e plantou um jardim no Éden, e não do Éden, no. Só um sábio vai entender e prestar atenção para ver que é no. Depois, segunda vez, no.
Só na delta vez é que é do. Por quê? Em outra tradução possível do original está: o Criador já havia plantado um jardim no Éden, para os lados do leste. Leste é direita, direita dextra. Quando o homem respirava, então ele assoprou, o homem respirava, e ele já tinha agora um jardim na sua dextra. Agora escuta, o jardim estava no Éden, no lado dextra, e o homem foi colocado ali depois de ter sido feito, e depois de iniciar o ciclo da respiração e inspiração. Você tem que assistir o vídeo contração e dilatação. Por que a terra era sem forma e vazia? Porque Deus estava contraído em trevas, sem nenhum formato, sem nada. Trevas é preto? Não, é nenhuma cor, não tinha espectro de cores, não tinha manifestação. Deus é assim, essa evolução, como é o nosso respirar, inspira e expira, ex para fora. Depois que ele começou o ciclo da respiração, então o homem foi colocado lá. Veja que primeiro o jardim não estava no Éden, depois foi colocado do lado dextra, e o homem também não estava lá. Porque o homem não tinha consciência. Ou seja, era um homem, era um corpo que Deus fez em Gênesis 1:26, mas que não tinha vida. Era um boneco. Aí começou a executar o software individual dentro do sistema. Agora ele tinha autonomia, mas ele não tinha consciência. Então você tem um delta, um boneco, depois um boneco que tem vida, mas que não tem consciência. Consciência é razão e emoção, memória passado, imaginação futuro. Ele nem registrava, nem processava, nem escolhia, nem tinha entendimento. Percebe? Só agora Elohim fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Ué, mas já não existia? Ele já não fez isso? Nós vimos que ele já tinha feito. Por quê? Porque essas árvores não são árvores, cidadão. Como é que ele vai fazer duas vezes? Pensa. As sefiras, sefirotes, virtudes, emanações, esferas do bem da Kabbalah, porque veja, o verde já foi criado, e não agora. Jardim não é mundo, planeta. Agora o jardim é a consciência florescendo, e os frutos estão aqui. Os frutos estão aqui. De Hesed, a Gevurah, de Keter, a Malhut. Vê. E no centro do jardim nasceram então a árvore que no seu lado dextra era da vida, e no seu lado sextra era da dualidade, a árvore do bem e do mal, mortalidade. Interessante que muitas traduções trazem nasceram plural, como se fossem duas árvores. Quem é a consciência é que sabe que é uma árvore só, pelo óbvio. Se fossem duas, Deus não teria proibido de comer só de uma, já que a outra
Ele expulsou do jardim para que o homem não tivesse acesso, também não se tornasse imortal. Quer dizer, Deus não poderia ser descuidado. É o óbvio. Então é uma grande metáfora para o que aconteceu em Mateus 4, Lucas 4, na grande tentação do crivo de todos os homens, do ter, ser e poder, que nós veremos amanhã no final da trilogia. Mas hoje, veja, não é um caminho estreito e um caminho largo, é um só caminho estreitado pelos que estão na contramão, ou pelos que não estão na contramão, que estão na aceitação do ego social, global. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Olha que incrível. Aí tem pessoas que vão dizer assim: mas professor Akel, o rio Edequel está lá, o rio Tigre está lá, o rio Eufrates está lá, na Babilônia, antiga Babilônia, hoje Iraque. Não seja cabecinha dura. Vamos lá? Então o que é a árvore, na verdade? É uma só, que é o nosso cérebro, exatamente no formato de árvore, como nós já mostramos em toda a Universidade X. A sexta e a dextra, escritas com X propositalmente. Vê, um caminho só, e existe uma mão e uma contramão. Qual é a representação de tudo isso daqui? A representação de que Adão e Eva não são duas pessoas. Adão e Eva são todos os homens, machos e fêmeas. Todos nós somos. E nesse jardim tinha 4 rios. O que é mais incrível vem agora. Vamos lá? O jardim se dividia em 4, com 4 rios. Revelare. Olha que coisa incrível. O encéfalo é irrigado por 2 artérias carótidas internas e pelas 2 artérias vertebrais. 2/3 do fluxo cerebral derivam do sistema carotídeo e o restante do vertebral. O que é isso? Assim como o cérebro, o coração, assim como o coração, o cérebro, o encéfalo possui 4 rios. E é a irrigação de água, de sangue na sua cabeça que lhe mantém vivo. Vê o corpo humano em 4 elementos, 4 cavidades do coração, como a nossa música Teu Coração é uma Pirâmide, assinatura de Elohim. Sangue e água são elementos de plena energia divina. Incrível, né? O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cush é o Gion. O terceiro que corre pelo lado dextra da Síria é o Tigre. E o quarto é o Eufrates. Vê, aqui a profecia, o vaticínio do pós-reino,
que volta a aparecer em Apocalipse 21 e 22. A riqueza de uma consciência que vai explorar este ouro. Por que esse ouro não está lá, o bidélio não está lá, o ônix não está lá? Porque não é um lugar, não se acha o paraíso. O paraíso não está suspenso nem debaixo da terra, nem escondido. O paraíso é um estado de consciência da imortalidade, e quando chegarmos no último estágio com a natureza divina, na onisciência, toda a consciência. Isso vocês vão entender amanhã, quando a gente passa pelos ciclos ino com oni. Vê? A verdade é que todos nós, quando fomos crianças, já vimos esse ouro, vimos esse ônix, vimos essas pedras preciosas, mas nem lembramos direito. Revelare. 15. Só então o Criador Elohim colocou o homem no jardim do Éden, depois de aparecer no Éden, só na delta vez é do Éden. Agora sim foi colocado. Sabe uma coisa que você nunca prestou atenção? Provavelmente é que o homem não estava lá. E você vai ver daqui a pouco que a mulher também não estava lá. Tanto o homem quanto a mulher passaram primeiro por um laboratório quântico de Deus de alta tecnologia, para depois serem colocados lá. Veja como tudo isso foi feito extraordinariamente. E o interessante, foi colocado no jardim agora sim do Éden, para, primeiro, cuidar dele, e segundo, cultivá-lo, revelare. Só agora temos a expressão jardim do Éden, não jardim no Éden. Cuidado, cultivar é a mesma coisa que culto. Prestar culto é cuidar das nossas vidas. Culto e cuidar é a mesma coisa, cultivar é a mesma coisa. Sabedoria para viver, sabedoria para escolher. É preciso saber viver, não é? O homem deve, portanto, primeiro, guardar o jardim. Quando diz cuidar do jardim, é que você tem que guardar do jardim. Aliás, é por isso que amanhã vocês vão ver que querubins foram colocados lá para guardar. E o que é querube mesmo? Só amanhã. Então veja, se o homem não guardou, não cuidou da consciência, o querube vai guardar. Nosso primeiro grande mandamento está aqui: guardar o jardim da consciência. E 2, cultivá-lo, produzir bons frutos. O que é cultivar? Não é proteger do que pode entrar lá só. Não é só proteger a consciência. Olha o jardim aqui. Proteger para não entrar maldade. Mas é produzir. Por isso que você foi criado. Você é um investimento de Deus, que é a matemática de Deus. Cultivar é produzir bons frutos. Olha os frutos aqui. O que vocês acham que são frutos da cabala? Frutos do Espírito. Frutos são obras, trabalhos, resultados. Aqui está a Torá original, a Bíblia da consciência que o ex-rabino Paulo falou aos romanos. Só quem tem uma Bíblia original Codex e leu toda a carta Romeá, como Romanos 2, quando Paulo fala: pagãos, vocês que nunca foram da lei, a vossa consciência é a vossa Bíblia aqui, ó, dividida até, dicotomizada, VT e NT, dextra e sextra, morte e vida.
A sua consciência é a vossa Bíblia. Esse era o entendimento do ex-rabino Paulo, o homem que dominava esses livros de Moshe, Moisés, perfeitamente. E o mais incrível, sabe onde que está a Torá original? Não está em Levítico, não está em Deuteronômio, não. Está em Gênesis 2. Está aqui. Qual é o primeiro mandamento para o homem? Guardar a consciência e produzir, cultivar. Aqui está a Torá original. Muito antes do próprio Moisés escrever a Torá que conhecemos 2.500 anos após. 16. E a verdadeira lei do Criador Elohim foi esta: de toda a árvore do jardim poderias comer livremente, para se manter na inocência. 17. Mas da árvore dual, na sexta da consciência, o conhecimento do bem e do mal, diz a sua Bíblia, não deveria comer, porque se comer, não serás mais inocente e receberá o mal, por escolher viver o mal. Por que que Deus criou a dualidade como nós temos? E vai acontecer amanhã aqui no último capítulo de Gênesis 3,15. Por quê? Porque o homem deu legalidade para que o mal atingisse a sua vida, ao ter escolhido o mal. Mas Deus quis assim, porque faz parte do crivo dual, uma vez que não tem como nós chegarmos na ONI sem passarmos pelo processo evolutivo da COM. Para ser supradual, tem que vencer, superar, conhecer o bem e o mal. Vê, a sua consciência tem muitas coisas extraordinárias, mas não poderia jamais comer daquele fruto da malícia. Porém, é compulsório, é inevitável. Toda criança, mais cedo ou mais tarde, vai comer. E eu expliquei isso no grau, tá aí. Quem já colou esse grau? Criança, inocência, adolescente, consciência, adulto, crivo, morte, inocência, 139. Um dos mais importantes graus da filosofia X. Somente com esse grau tudo vai fazer sentido. 18. Então o Criador declarou: não é bom que o homem esteja só. O homem terá uma companheira para que se formem a dualidade casal, forme alguém que o auxilie e seja o seu par. Tem que formar o casal. Vê a criação da dextra e sextra conscientia, como revelamos em Gênesis 1:27. Lembra? No finalzinho do versículo 27 diz assim: macho e fêmea, homem e mulher os criou, como ele, sua imagem. A sua imagem é homem e mulher. Para entender isso tem que colar o grau 31 da Universidade X. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Aí sabe o que ele fez? Ele não tomou uma decisão assim unilateral. Adão, vamos fazer uma mulher para ti. Ele fez o que um sábio deve fazer quando quer convencer alguém de algo que é bom para a pessoa. Fez ele experimentar o mal. Olha que interessante. Adão não tinha ainda saído da inocência, não sabia o que era mal, mas muito antes de comer o fruto já estava experimentando uma virtude de mal: a solidão. Você está entendendo?
Ele não conhecia o mal, mas já estava solitário, porque uma criança, ela não conhece a malícia, mas ela não consegue ficar sozinha. Quiser ver uma criança desesperada, é deixá-la sozinha. Você vê, ela não conhece o mal, mas já sofre o mal. A solidão é um grande diabo, assim como a saudade. E o que é mais incrível? Deus pegou essa criança, Adão inocente, e fez ele sentir falta de companhia. Quer ver? Olha a sapiência. Adão, vem cá. Eu tenho uma tarefa para você. Havendo, pois, Elohim formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para que este pudesse dar nome a eles, para este ver como lhes chamaria, educare. As macrocriações foram nominadas pelo Criador. Quais são as coisas grandes que Deus mesmo deu o nome? Céus, sol, lua, estrelas, terra, mares. Ele mesmo deu nome. Mas as microcriações domináveis, o homem deu o nome. Isso significa que o homem não tem domínio sobre aquilo que não dá nome. O homem não dominará nunca a lua, o sol, os céus, os mares, a terra. Nunca. Aviso os cientistas, nunca. Percebe? E foi nessa sapiência suprema de dar nomes que Adão aprendeu uma lição com o pai. Lembre que criador é a mesma coisa que pai, o título. Olha que incrível. O título Deus, que não é nome, é exatamente isso: Senhor do céu e da terra. O que é que o pai faz? O pai não diz, vou arrumar uma mulher para ti. Olha como Deus é incrível, como ele age, aprenda com ele. Ele faz Adão sentir falta de uma mulher. Você pode imaginar Adão dando nome? Elefante. Aí Deus. E o par, Adão? Elefoa ou elefanta? Ah, é difícil, hein? A discussão elefanta, elefoa. E essa daqui a cobra, e esse aqui o cobro. Ele vai sentindo falta, ele pensa aí, peraí, poxa, todo animal tem um par. Que caminho óbvio, né? Sabe o que isso prova para mim e para quem já atingiu a consciência? Agora só quem é consciência X vai me entender. Só. O resto vai ficar assim, tentando entender. Você não estuda. Isso prova aquilo que eu falei para vocês, que Deus deixou a tendência ao erro, ao pecado, à martiologia humana, propositalmente, que é o que a gente chama de queda compulsória, de introdução à consciência compulsória. Quer dizer, não foi o homem enganado pela serpente. O que a gente ensina? A serpente foi colocada por Deus, a árvore foi colocada por Deus, tudo proposital, e Deus, sabendo, onisciente, o que iria acontecer, dá no mesmo que ele mesmo fez. Mas ele deixou os atores agirem, os agentes reagirem, as coisas acontecerem, fluírem. Veja, aqui dá na mesma. O que é uma onisciência? Isso me leva a entender que uma pessoa evoluída, ela está quase que onisciente, claro que com grandes limitações cerebrais, mas ela caminha para a onisciência.
No sentido de que, como ela já sabe o que vai acontecer nos próximos frames, ela pode até pela previsibilidade agir para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Está entendendo? Quer dizer, como ele já sabia que Adão precisava de uma mulher, ele levou Adão para o caminho. Olha o que é sabedoria. E Adão pôs os nomes em todos os rebanhos selvagens, de produção, animais domésticos, bem como as aves dos céus e todo animal do campo. Ao nominar todos os animais, o Criador fez com que o homem sentisse falta de seu par. Então Elohim anestesiou. Ai, que coisa linda. Não é dormiu profundamente, é anestesiou profundamente Adão. E este adormeceu. E extraindo suas células tronco, seu DNA, como quiser, fechou a cirurgia perfeitamente, sem que houvesse cicatriz. Aí na tua Bíblia diz que ele cobriu com carne. Olha que cirurgia, olha o que é a medicina divina. O homem está começando a entrar agora em medicina quântica, laser, medicina vibracional. Mas Deus foi lá e fez um clone, uma extração celular, embrionária, genética, sem cicatriz, com uma anestesia profunda. Meu Deus. 22. Com o DNA que havia tirado do homem, o Criador fez uma mulher, a Sofia, Provérbios 8, e trouxe a ele. Peraí, o homem não estava no jardim, foi colocado. Vocês viram aqui? O homem respira, Éden, jardim, que vai para o Éden. Agora o Éden é um jardim, tem as árvores, o homem é colocado lá para cuidar e cultivar. Mas o homem não estava lá. Quer dizer, o homem não estava ligado a Deus, o homem não tinha consciência. O homem não tinha conexão espiritual com Deus. Ele não estava ligado ao sistema operacional divino. Agora está dentro do jardim. A mulher também. A mulher é feita dessa cirurgia. Está ouvindo isso? Olha lá, a Marta dizendo aliá, está valendo. Meu Deus do céu, não posso nem brincar aqui. Você está entendendo? E a mulher é feita, mas ela não está lá, ela é levada lá. Iluminare. Primeiro, anestesia geral de alta tecnologia, como nós falamos no vídeo 72G do Criador. Vai lá assistir para entender que é pura ciência. Lembre-se, todo poderoso El Shaddai não é místico, é ciência, é sapiência, pelo amor de Deus. Isso é importante, sabe por quê, Major? Que no sistema é dito que Deus é todo poderoso, daquele, pela palavra ele fez, ele tem poder, o poder da palavra, faça, aconteça, determino. Como se fosse místico, mas o todo poder de Deus é pura sabedoria, ciência. E eles fazem isso explicando o poderismo de Deus através do misticismo e não da ciência, para que possam manter os escravos longe da evolução, satanizando a ciência, gente. A satanização da ciência. Veja, Deus fez uma cirurgia, uma anestesia perfeita, um clone, uma reprodução, extração da genética de Adão através do sêmen, grau 31, semente. Lembrem que sêmen vem de semente e vem de serpente, e o DNA é uma serpente. Células tronco. 3,
levou consigo carros de fogo, OVNIs quânticos, 20 milhares de carros de fogo Deus possui. O Apocalipse diz 200 milhões de carros de fogo. Levou consigo para onde? Você está vendo? Ele fez Adão dormir, ele extraiu a semente, levou para um lugar, produziu a mulher e trouxe para ele, já pronta. Tem gente que acha, os filmes mostram a mulher já na hora, do lado. Aí Adão acorda, olha para o lado e ela, opa, não dei nome para você. Tudo errado, os filmes, as ilustrações, as pregações, está vendo? Ele levou consigo nos seus carros de fogo, viu, Fábio Viana? Professor Fabiano que mandou a matéria, eu já falei sobre carros quânticos de Deus, carros de fogo. Vê, olha isso aqui, meu Deus do céu. Agora ela está pronta. Quer dizer, pode ter levado mais tempo do que pensamos. Vamos imaginar que se passaram, ele extraiu ela e deixou o tempo passar naturalmente, porque Adão já está vivo. Pode ter passado segundos, porque no atemporal Deus fez com que ela num laboratório evoluísse, envelhecesse rapidamente. Como pode ter acontecido de Deus ter criado esse bebezinho que nasceu num laboratório incrível, assistido por El Shaddai, fazendo a Eva crescer, ninar ela no colo, cuidar dela nesse laboratório extraordinário de Deus, cada passo, cada momento. Aí quando ela já estava com 18, 21, 25, 30 anos, 20 anos, levou até Adão. Já pensou? Que coisa incrível! O fato é, quanto tempo eu não sei, mas eu sei que ele trouxe ela para ele. Que incrível! É alta tecnologia ou não é? Tecno é tel. Teologia original é tecnologia pura. 23, disse então Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Se você for procurar a palavra mulher, ela vem do latim, mulher, com essa morfologia, começando com M, terminando com R, que vem, sabe do que? Você não vai gostar nem um pouco. O latim é o que? A língua dos romanos que os judeus usaram para dominar o mundo, o sistema sionista global, cristão. Você sabe, o Vaticano é uma extensão do judaísmo. Agora eu vou provar para vocês o que é machismo. Se você souber o que é mulher, da onde vem a palavra mulher, nunca mais você vai querer ser chamada de mulher. Inclusive, nunca mais você vai querer comemorar o dia da mulher, vai mudar de nome, o dia 8 de março. Inclusive, você nunca mais vai aceitar que alguém te chame de mulher. Vai chamar de sor, vai chamar não sei. Mulher vem de molenga, mole, fraca, frágil, no latim. Aquilo que é mole, molenga, é uma palavra horrível para vocês. Chamar uma pessoa de mulher do latim, olha o que o Vaticano fez, hein? É chamar, olha o que é sionismo, é chamar vocês de molengas, fracas, débeis. A própria palavra mulher é machismo. A própria palavra mulher. Eu juro que se eu pudesse eu tirava todas as mulheres que tem na Bíblia original agora. Mas eu não vou dar esse trabalho para as próximas Bíblias, vocês entendem. Mas é claro que a palavra mulher não veio do latim. Essa palavra mulher, sim. Mas antes, nas línguas semíticas, indo-europeias e depois semíticas,
a gente vai chegar na palavra Ish. Ish é homem e Isha é mulher, que aí tem um significado pelo menos melhor. Significa aquilo que vem de Resh, fogo, sensível. A mulher veio de um fogo, ela é fogo, né? Ela tem uma explosão de energia, de ação, de ambição, e é sensível. Então não é frágil de mulher molenga, é sensível. Esse é o original de mulher, que é o nome de Eva. Revá, que é o nome de Deus, Y de Adão, lembra que a gente revelou no grau 31, e Revá de Revav, Re, nome de Deus, Revá, que é a mesma coisa que Isha. Isha é a mulher do Ish, isto é, Adão é Ish, Eva é Isha, e vem do elemento de Deus, fogo. Enquanto o homem vem da água, a mulher vem do fogo, e veja que os dois se completam na questão cerebral dual. Vê, por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Sabe o que é que esse versículo 24 prova? Que ele está fora do lugar. Eu mostrei para vocês aqui que quando fala que Deus trabalhou de tarde, de manhã, é uma assinatura judaica. Agora eu estou mostrando uma assinatura temporal. Olha o que é. Isso aqui a gente chama de sintaxe lexical. Você faz uma pesquisa minuciosa e chega à conclusão de que o 24 é a assinatura de que Gênesis não foi escrito antes do tempo que já existia a lei. E aqui está a maior prova, só nesse versículo 24, que quem escreveu foi Moisés. Está vendo como é que a gente sabe que foi Moisés? Evolutivo. Percebe-se claramente no versículo 24 que é ele, no seu tempo, 2500 anos depois da criação, relatando a própria criação para provar o entendimento de como deve ser uma família, desprendendo-se da velha geração e criando uma nova geração em Errad, uma só carne. Quer dizer, ele está aproveitando, ele não aguentou a coceira, né? Moisés estava escrevendo, ele não aguentou a coceira, ele falou, eu tenho que aproveitar. Acho que enquanto ele escrevia, ele estava tão surpreso com as coisas extraordinárias que ele falou assim, está aqui, ó. Por que tem muito casamento que não está dando certo aqui no acampamento? Tem que ser uma só carne. E ele escreveu o versículo 24, provando quando já existia lei e família, esse desprendimento. Viu? Vocês dois que estão morando no mesmo terreno que a sogra, na mesma casa que a sogra, isso não dá certo. Tem que cada casal estar no seu cantinho. Vê, Adam é o Y, Revá, a assinatura dual do Criador na sexta e dextra, na razão e emoção. Todo homem é Eva e Adão, e toda mulher é Adão e Eva, pois são duais. Todos nós, na verdade, somos sensíveis, fogo e água. Todos nós somos o hexagrama. (25) e último. Adão e Eva viviam nus, porque eram inocentes, não sentiam vergonha. Enquanto crianças ficam nuas na frente dos pais ou de adultos, é porque ainda estão no jardim do Éden. Quando começa a se esconder, é porque já foi introduzido na consciência, e aí será julgado pela consciência. Amanhã, no último capítulo da trilogia Gênesis original, você verá o delta hino com o ione, a perda da inocência, a saída compulsória do jardim do Éden, para início do crivo humano. A última pergunta que eu vos faço é: Adão e Eva eram caucasianos, brancos, amarelos ou negros? Lembra? Quem colou o vídeo 4 raças? Assinatura de Deus, existem 4 raças humanas. Hoje não usa mais a expressão raça, mas você entende.
Yod, Re, Vav, Re. Veja, a assinatura de Deus em tudo. O homem começou com Yod e foi evoluindo em cores, na medida que se expandiu, na medida que evoluiu, na medida que se espalhou pelos continentes frios ou quentes. Foi alterando a melanina, foi alterando o tamanho dos olhos, do corpo. Nós explicamos isso na série dos... E esse filme aí, extraordinário, mostra exatamente uma Eva negra. Contra o racismo religioso sionista, sim. Eva e Adão eram negros, os primeiros homens eram. Mas com certeza, se você ligar um filme agora da criação, você vai ver Adão no estilo italiano, Brad Pitt, e a mulher, uma loira de olhos azuis, ou Eva, como se negras não fossem lindas também, né? Todas as cores são lindas. Aliás, nós brancos é que somos deformação dos negros, porque a gente foi deformando. O que eu quero dizer é que Deus não criou olhos azuis e verdes, né? Eles perderam a melanina com o tempo e ficaram assim. É claro que indiretamente Deus criou assim, porque tudo é belo, mas hoje é tudo uma grande inversão dos originais, e é por isso que nós estamos aqui voltando à originalidade. Avisa o Ed Renekiewicz, não precisa atualizar a Bíblia, já tem uma Bíblia Original Codex, e se ele quiser fazer uma, que faça uma assim, igual a minha, ou melhor que a minha, mas não pode deixar passar nada do que está aqui. Boa noite. Inscreva-se em nosso Instagram, Filosofia X, para acompanhar as transmissões e atividades X.